Indisciplina. Salve! Aqui é o Indisciplina, o programa do Cursinho Livre da Norte, aqui na Rádio Comunitária Cantareira, a 87.5 FM da Brasilândia. Eu sou Rosana Miranda, educadora do cursinho, e você pode escutar o Indisciplina todas as sextas-feiras, às 16 horas, aqui na rádio, também online, com reapresentação aos domingos, às 22 horas. A gente também está nos principais agregadores de podcast, então pode procurar lá Indisciplina, que você vai nos encontrar. Hoje a gente está com um programa muito bacana, com dois convidados muito especiais, que são dois comunicadores da Mídia Índia, que é um coletivo de comunicação indígena com comunicadores de diversas partes do país. Então hoje a gente vai bater um papo um pouco sobre comunicação indígena, direitos dos povos indígenas, sobre as mobilizações históricas que aconteceram em Brasília e também ouvir um som, né? Então, bem-vindos e muito legal ter vocês aqui conosco. E acho que a gente pode começar com vocês se apresentando, pode ser? Obrigado, Rosana, pelo convite. Boa tarde, bom dia. Não sei qual horário que você está escutando esse programa. É um prazer para a gente estar aqui com vocês. Eu sou Gasparini Caingangue, eu sou do povo Caingangue do sul do país. Sou um dos coordenadores do Mídia Índia. Não estou desde o começo, como o Eric e o Erisvan, né? Mas eu faço parte do Mídia Índia já tem uns 3, 4 anos. E é isso. Muito obrigado pelo convite, Rosana. Muito bom estar falando um pouquinho mais sobre as nossas ações. Eu sou Eric Mark Terena, sou membro idealizador da Mídia Índia, junto com outros comunicadores indígenas, que aí desde 2015, né, nesse processo de construção e depois inauguração em 2017, está nessa frente de recontar as nossas histórias, né, por meio das nossas próprias redes. Eu sou da terra indígena Cachoeirinha, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou formado em jornalismo pela Universidade Católica Dom Bosco e atualmente acompanho uma frente de campanhas e ações de cobertura da Mídia Índia. Então, nós temos centenas de comunicadores indígenas hoje, felizmente, frutos de pessoas que fizeram oficinas nos últimos 2, 3 anos da Mídia Índia e também egressos de universidades que também participaram de outros meios de comunicação, participaram de outros projetos e se juntaram à Mídia Índia nos últimos 2 anos a fim de fortalecer a comunicação indígena, tendo em vista que a Mídia Índia é o canal oficial do movimento indígena. Então, oficializado em 2017, dentro de um acampamento Terra Livre em Brasília, a gente vem tomando hoje proporções inalcançáveis de demandas com relações a pautas ambientais, territoriais, ancestrais, culturais e tudo que tange as problemáticas que envolvem o nosso povo e também as pautas de comunicação. É uma satisfação estar com vocês hoje e espero contribuir bastante com esse podcast de vocês. Maravilha, gente. Muito legal ter vocês aqui. Aproveitando um pouquinho já essa introdução do Eric, a minha pergunta era um pouco por que é importante, né, ter um canal onde comunicadores e comunicadoras indígenas possam registrar e comunicar suas histórias, ou seja, em outras palavras, por que uma mídia índia? Eu tive a oportunidade de trabalhar em meios de comunicação como G1, CBN, além de assessorias, rádios locais da minha cidade, assim como Erisvan e outros comunicadores indígenas também que participaram de outros projetos. E se via muito acontecer o processo colonial dentro da própria comunicação, ou seja, haviam primeiramente muitos projetos que falavam sobre o indígena e não com o indígena. E as assessorias de comunicação também da mesma forma, né? Apenas queriam os povos indígenas daquela forma estereótipa ainda colonial enxergada pelos livros. E nós nunca fomos assim, né? E em certo momento lá atrás nós éramos assim no primeiro contato com a invasão, mas depois a gente foi aprimorando nossas ferramentas. Então não é de hoje que os povos indígenas têm essa facilidade de lidar com as tecnologias, né? A tecnologia não é só o celular, a tecnologia é fazer a comida de maneira diferente, o plantio, a cultura, né? O manejo
E aí, a necessidade de falar sobre nós surgiu justamente porque há muito tempo se escrevia sobre as populações indígenas, mas pouco tinha uma relação real com aquilo que acontecia na aldeia. E aí só vinham os indígenas de forma folclórica. O indígena superou a aldeia e foi para a cidade e se formou médico. O indígena saiu, se formou em jornalismo. É sempre uma história de superação, de deixar de ser indígena, veiculado pelas imprensas tradicionais. E a gente vem justamente contestando isso. Nós fizemos universidades, tem doutores, mestres, PhDs, né, indígenas hoje, que atuam e fazem total diferença dentro das comunidades. E hoje a gente falar sobre nós de uma maneira, de um olhar de dentro, começou a reconstruir a nossa história, né? A gente fala que a gente está recontando a nossa história por meio das nossas próprias vivências, das nossas próprias notícias. Porque justamente foi isso, sempre foi velada tanto a violência quanto a própria história do povo indígena no Brasil. Se fala sobre indígena, sobre um povo isolado ainda, não sobre aqueles que estão integrando as cidades, os centros, trazendo segurança alimentar, trazendo uma nova forma de conduzir a indústria, uma nova forma de pensar a educação, de uma nova forma de construção social, né, de pensamento. Então, isso se faz necessário quando a gente começa a contar sobre nós, sem ninguém interferir. Tanto que a nossa rede no Instagram é uma das maiores, tanto a nível nacional quanto a nível global, que se expandiu a fim de que, a necessidade que hoje os povos indígenas enfrentam de ter visibilidade é a mesma do povo da Indonésia, é o mesmo da América Central, a Mesoamérica, né? E países que contemplam a Amazônia, e de outras regiões onde tem povos indígenas também e que sofrem dos mesmos problemas, enfrentam a mineração, o desmatamento, o desenvolvimento totalmente predatório. Então isso vem na solução de pensar uma comunicação entre nós, mais para dentro, porque senão a gente começaria a fazer o mesmo que outros meios de comunicação fizeram, né? Tratar os povos indígenas de forma colonial. Outros meios de comunicação tentaram vir e trataram da mesma forma, apesar de serem indígenas, fizeram universidades e ainda ficaram engessados nesse processo da universidade, da ciência, do método de fazer notícia da imprensa hegemônica. Mas a gente veio justamente para quebrar esse processo, quebrar esse método que a própria imprensa hegemônica coloca como a única verdade absoluta, e não é. Exatamente. Então, a Midjourney, a gente tem esse princípio de falar, de dar voz aos nossos próprios parentes para que eles contem suas histórias, para que a nossa narrativa seja utilizada pela mídia. Isso é muito importante para nós, porque a gente já estava cansado de pessoas falando pelos indígenas, de pessoas dizendo e contando os problemas dos indígenas, quando na verdade a gente também tem voz, a gente também tem a capacidade de produzir filmes, produzir documentários, produzir tudo contando a nossa história mesmo, sem precisar de um interlocutor para fazer isso. E a Mídia Índia veio para dar início nesse processo, que hoje em dia já está num nível muito maior, que hoje em dia a gente também já tem, além de outras mídias, a gente já tem pessoas fazendo filmes e documentários que são reconhecidos e premiados no mundo todo. Então, foi assim, o Mídia Índia veio como um precursor que hoje em dia está abrindo espaço para outras coisas, outras oportunidades, outros projetos que são incríveis, assim. Então, eu acho que o principal do Mídia Índia é exatamente esse, como diz o lema do Mídia Índia, é a voz dos povos, né? Surgiu para dar voz aos povos de todo o Brasil, e a gente, quem sabe, um dia consiga dar voz aos povos do mundo todo, né? Internacionalizando o nosso projeto, que é uma das coisas que eu tenho trabalhado para fazer essa ponte internacional e dar esse aporte, esse suporte para alcançar barreiras, assim, fora do Brasil também. Legal, gente. E assim, a gente acabou de testemunhar uma mobilização histórica, né, dos povos indígenas, um período de mobilizações históricas dos povos indígenas em Brasília, né, que vem já desde junho com o Levante pela Terra, mas agora também com o acampamento Luta pela Vida, a Marcha das Mulheres Indígenas. Conta um pouco para o pessoal que está escutando a gente, que muitas vezes não tem acesso
às mídias alternativas, muito menos à comunicação indígena, do porquê os povos indígenas estarem mobilizados em Brasília, e também contar um pouco como foi a experiência de vocês fazendo a cobertura desses eventos, né? Vocês estavam lá o tempo todo, fazendo entrevistas, fazendo uma cobertura ao vivo. Então, fala um pouquinho para a gente dessas duas coisas, né? Como foram essas mobilizações, por que elas estavam acontecendo e como foi essa experiência de cobrir esses eventos históricos a partir de uma ótica indígena. Bom, atualmente esse desgoverno que nós temos no poder tem feito diversos ataques contra os povos indígenas, né? Com muitos projetos anti-indígenas. Tem toda uma agenda anti-indígena sendo votada no Congresso e rodando, além de anti-indígena, além de anti-ambiental também, porque são duas coisas que estão extremamente ligadas o tempo todo, né? São os povos indígenas e o meio ambiente. Mas, particularmente, essas últimas mobilizações que tivemos nesse mês agora foi contra o marco temporal. O marco temporal, que é esse projeto que vem sendo discutido no STF, né, no Superior Tribunal Federal, para definir que os povos indígenas só terão direito às terras que estavam ocupando quando a Constituição foi homologada em 1988. 1988. Então, agora, essas manifestações que nós tivemos foi para que isso não acontecesse, porque os povos originários estão no Brasil desde sempre, né? Desde antes de chegarem os colonizadores no Brasil. Então, não cabe ao colonizador chegar agora e dizer que os povos indígenas só têm direito ao território que estavam ocupando em 1988. Então, essas manifestações eram para mostrar para o Superior Tribunal Federal que os povos indígenas estão de olho, que nós estávamos presentes ali e que a gente queria que justiça fosse feita, que não existisse o marco temporal, que ele não fosse aprovado. O projeto segue ainda em votação no STF, tivemos apenas 2 votos ainda dos juízes, né? Um juiz, o primeiro, que foi o relator, foi contra o marco temporal e favorável aos povos indígenas, e o segundo, que é o juiz que entrou por último, o mais novo no STF, votou contra os povos indígenas e a favor do marco temporal. E então tivemos o voto do ministro Alexandre de Moraes, que pediu vistas ao processo, fazendo com que ele volte a ser analisado pelos juízes, para que eles tenham mais tempo para ler o processo. E quando um juiz pede vistas, a gente não sabe quando que ele retorna para votação. Então, por isso que a mobilização os povos indígenas retornaram para suas casas, mas a qualquer momento a gente pode fazer essa movimentação acontecer de novo quando retornar esse processo de votação. E para nós fazer essa cobertura de lá foi assim, um momento incrível, porque tinham povos indígenas de todo o Brasil, né? Tinham etnias de todas as localizações do Brasil. Então foi assim uma troca de experiência impressionante. Tínhamos lideranças de todas as áreas, de todas as idades, homens, mulheres. E para nós assim é muito importante, porque a gente, além de conseguir conhecer os outros parentes, tem parentes que acabam conhecendo também o Mídia Índia, e daí nós temos indígenas que acabam se encantando e começam a trabalhar também com fotografia, que começam a trabalhar também com comunicação, e aí nesses momentos de troca, onde temos os eventos, que começam a surgir esses novos comunicadores, esses novos digital influencers, novos tiktokers, que é uma geração nova que está vindo também. Então, tudo isso vai crescendo quando a gente tem esses encontros presenciais, porque aí os parentes que estão na aldeia, às vezes, não têm noção de que ele também consegue fazer o que a gente faz, né? Tem muitos que falam, eu gostaria de ser mídia índia, mas não sei como que faz. E aí, ali, vendo o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, eles acabam vendo que eles também podem fazer isso, que eles também conseguem ser um digital influencer, que eles também conseguem criar conteúdo para o Instagram, criar conteúdo para TikTok, alguma coisa. E ali a gente viu surgindo bastante novos digitais influencers, novos comunicadores, novos tiktokers. Então, esse momento de cobertura presencial é muito importante assim, para os povos indígenas, né? Porque às vezes quem está na comunidade, na aldeia, não tem acesso à internet, não tem acesso a outros meios de comunicação mais de grande porte, acabam ficando somente na televisão mesmo, que é o que é mais fácil de ter acesso dentro da aldeia. Então acaba que não tem uma perspectiva de o que poder fazer, essa juventude que poder fazer. E aí esses momentos agora puderam trazer essa nova perspectiva para os jovens. Isso é muito importante. Inteirando também que
é a primeira vez que a gente faz uma cobertura totalmente indígena, né? Há muito tempo atrás a gente sentia que ainda tinha muita equipe de comunicação que se solidarizavam com a pauta indígena, e dessa vez, de junho até setembro, que foram as mobilizações em Brasília, que acompanhavam os PLs, o marco temporal e tudo mais, pela primeira vez na história nós tivemos mais de 45 indígenas comunicadores trazidos por suas delegações a fim de garantir a realidade da informação dentro do próprio acampamento. Então nós tivemos muitas invasões também de youtubers negacionistas que queriam ali confrontar os povos indígenas, e aí os comunicadores ali, junto com cada um com sua delegação, contestando essas informações, esses vídeos, por meio de vídeos gravados no celular, fotografia, porque os ataques foram muitos, inclusive agora, nessas mobilizações. Eram mais de 8 mil indígenas, mas ainda assim a população não indígena, né, entendia que os indígenas estavam ali só para fazer baderna. Pelo contrário, né, nós estávamos ali cobrando um direito que muitas vezes a sociedade não entende. Então não é só levar a informação para a rede social, é levar uma informação que seja válida para a nossa população dentro dos territórios. E pela diversidade de idiomas, também se faz necessário ampliar essa rede ainda mais. 45 comunicadores indígenas para mais de 300 e poucos povos existentes no Brasil ainda, falantes de diversas línguas diferentes. Então, a gente está nesse fortalecimento ainda. Foi um marco em Brasília nos últimos 90 dias, mas a gente deve escrever muita coisa ainda nessa história, falando sobre nós, dos povos indígenas do Brasil. Com certeza, foi um marco. Eu tive o privilégio de estar lá nas últimas 3 semanas, e além de impressionar muito, né, o fato do movimento indígena instalar tamanha mobilização tão duradoura no coração do Brasil, né, na capital nacional, em meio a um dos governos mais autoritários que a gente já viveu aí nas últimas décadas. Isso tudo é muito impressionante. Deveria ser um exemplo para todos os povos em luta no Brasil, mas também me impressionou muito essa diversidade de comunicadores indígenas que eu encontrei lá, fazendo vídeos, fazendo stories, fotógrafos, tinha muita gente mesmo, isso me impressionou muito. Outra coisa que impressionou muito, né, nos acampamentos e nas noites culturais foi a diversidade musical, né, de artistas indígenas que foram se apresentando, que tocaram. Você tem rappers, você tinha carimbó, você tinha música eletrônica. Então, queria que vocês apresentassem para nós alguns artistas indígenas e algumas músicas para a gente ouvir aqui antes do nosso intervalo. Essa parte eu vou deixar para o Eric, que para quem não sabe, vocês que ainda não conhecem ele é DJ também, ele também faz uma produção. Obrigado, Gasparini, por lembrar. A gente pode citar aqui, talvez, o primeiro rap indígena do Brasil, que é o Bro MCs, e aí nós temos também as Suraras do Tapajós, temos também a Anarandá MC, que fala sobre o feminicídio da mulher indígena do povo Guarani Kaiowá, traz de fato dessa luta de dentro dos territórios. A Joana Ticuna, que é a nossa cantora maior, né, reconhecida por vários povos por seu canto lírico, e do povo ticuna e sua instrumentalidade. Esses são apenas alguns nomes, né, que a gente pode ouvir. Por enquanto, né, são esses, além de dezenas. Eu estou até sendo injusto em não trazer mais nomes, mas existem vários. Aliás, divulgamos quase todos no Mídia Índia. Aos interessados podem também buscar lá, que nós temos vários artistas indígenas que participam e colaboram e divulgam suas obras de arte por meio do nosso canal. Maravilha, gente. Então agora a gente vai ouvir um pouco desses artistas e, na volta, conversar um pouquinho mais aqui com os comunicadores do Mídia Índia. Esse é o Indisciplina. Brasil inteiro vai levantar ou já levantou
índios esclarecidos como eu, que levantará sua voz em prol da sua raça. Yo no quiero la plata, importante y mi tierra. Yo no quiero la plata, importante y mi tierra. Yo no quiero la plata, importante y mi tierra. Yo no quiero la plata, importante y mi tierra. Mi tierra. Demarcações já, grito de liderança por seus tecorrar. Importante em minha terra, eu não vou parar, sigo sempre em frente na luta. Nhanhuahê, nhanhê, jaê, peju pende aue. Salve os guerreiros, mano, Nhandejara abençoe. Nhandereco, que está sempre na luta. Nhanhuahê, jahichuca, sou hablando. Nhandere reguá, Nhanhuahê, jachuca, sou hablando. Nhandere reguá, Nhandere reguá, sou hablando. Yo no quiero la plata, importante y mi tierra. Yo no quiero la plata, importante y mi tierra. Yo no quiero la plata, importante y mi tierra. Yo no quiero la plata, importante y mi tierra. Mi tierra. Achuca hae tegua, da hae kunde chagua, hae cuero pa chagua, o japonia derehe, o apecaiua, awa he amumbe hae tegua, a o pa chagua, o a recha critica, Nhandejara o recha e puta coremba da hae penemba Demarcação, o pearo e potá, ancestrais do passado já viveu aqui. Nemando a nepá, caraí, nemando a nepá, caraí. Separaja el puta, entonces ella pues saca. Yo no quiero la plata, importante y mi tierra. Yo no quiero la plata, importante y mi tierra. Yo no quiero la plata, importante y mi tierra. Yo no quiero la plata, importante y mi tierra. Mi tierra. Linda e sem espinho, é frase atraente, quem te encanta nos caminhos. É sempre desse jeito, um mundo colorido. Não tem como saber se é tudo iludido. São Joia, Esmeralda, minha princesa, minha rainha. Te passo essa mensagem, não que nessa ladainha. Conheço a história de quem se apaixonou. O homem mais bonito logo te abandonou. Muito das princesas não teve essa sorte. O homem mais amado se transformou em morte, quebrando e torturando no silêncio sua amada. Mesmo no silêncio é grito de madrugada. Quando eu partir não chore, não pensa trazer as flores. Você não tem sentimento, seu mundo é um tormento. Quando eu partir não chore, não pensa trazer as flores. Você não tem sentimento, seu mundo é um tormento. Hoje mais um dia de tristeza relembrado, colega e amiga que partiu pra outro lado, deixando sua lembrança, o sorriso encantado, que por feminicídio sua vida é apagada. Já chega de tortura, de corpo perfurado, já chega de mulher com o rosto sanguentado, já chega de mulher vivendo humilhado, já
chega de mulher com o coração rasgado. Quando eu partir, não chore, não pensa trazer as flores. Você não tem sentimento, seu mundo é um tormento. Quando eu partir, não chore, não pensa trazer as flores. Você não tem sentimento, seu mundo é um tormento. A violência contra mulheres tem cada dia mais severa. Não fique de braços cruzados vendo sua tia, sobrinha, irmã sendo espancada pelo marido ou namorado. Denuncie antes que seja tarde demais. O Brasil é o 5º país do mundo com a maior taxa de assassinatos de mulheres. E esse tipo de crime tem nome: feminicídio. 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 Estamos de volta com Indisciplina, programa do Cursinho Livre da Norte, aqui na Rádio Comunitária Cantareira, a 87.5 FM da Brasilândia, hoje com 2 comunicadores do Mídia Índia, o Gasparini Caingangue e o Eric Terena, que estão contando um pouco para a gente dessa trajetória desse coletivo de comunicação, mas também estamos aqui batendo um papo sobre direitos dos povos indígenas, sobre música e uma série de outras coisas. Antes da gente sair para o intervalo, Eric, você falou um pouco sobre esse processo de violação de direitos, de preconceitos, e a gente está numa semana em que tivemos novamente a Assembleia Geral da ONU, onde o genocida foi lá e falou uma porção de mentiras, como esperado, e falou uma porção de mentiras sobre os povos indígenas no Brasil, né? E muito amparado por aquilo que você chamou de bancada BBB, né? O boi, a bala e a Bíblia, que repetem a exaustão que no Brasil tem muita terra para pouco índio. Queria que vocês comentassem aí por que isso é uma mentira deslavada e por que é tão importante proteger os territórios indígenas no Brasil hoje em dia. Nós temos ali uma bancada que defende poucos CPFs, vamos colocar assim. Então, se existem muita terra para pouco índio, por que não questionam os poucos CPFs que detêm maior parte do território brasileiro e também que abrigam commodities que afetam diretamente a saúde dos povos tradicionais e também das cidades que acercam esses empreendimentos? Estou falando de garimpo, estou falando de desmatamento, estou falando de queimada, estou falando de monocultura, que não vai nenhum desses investimentos para a população brasileira. Não vai para o prato da população brasileira, da família tradicional brasileira que eles defendem. Isso acaba prejudicando ainda mais. Isso, para a conta do Brasil, na questão de saúde pública, isso gera uma conta imensurável, né, numericamente, e que vai ser cobrada futuramente. O adoecimento da sociedade se dá por conta desse desenvolvimento dessa bancada, que coloca PLs para passar a boiada, né? Aí a boiada é empreendimentos que vão ser lucros apenas para algumas pessoas, e que isso vai até uma cúpula, né? E uma autoridade nacional coloca isso como a verdade, né? E quando se fala sobre direito indígena, o direito constitucional já prevê a demarcação de terras indígenas, entendendo os modos de vida, e lembrar que os modos de vida indígena também seriam benéficos para toda a população. Então, de acordo com a Constituição, os povos indígenas têm o direito de ter uma área para viver, uma área de preservação, uma área de usufruto e uma área de proteção, de acordo com a Constituição. E aí, tendo em vista que tudo isso
será revertido de forma positiva com a demarcação das terras indígenas para os povos indígenas, a fim de garantir a sobrevivência do nosso povo, a fim de garantir a preservação de culturas ancestrais, milenares, o governo torna isso público totalmente ao contrário. Dizer que os indígenas querem, dizer que os indígenas podem, precisam, e não é bem isso o que a gente quer. Tanto que as mobilizações em Brasília provam isso, né? É uma porcentagem muito pequena, aliado ao governo, que quer o enriquecimento também, mas um enriquecimento muito egoísta. A sociedade indígena, assim como qualquer outra sociedade, tem as suas divergências, mas na maioria, grande parte do território brasileiro e os povos indígenas que estão dentro das suas aldeias estão lutando pela sua demarcação até hoje. Então, fica aí, essa palhaçada, pública mundial, onde não se fala só sobre a população indígena, mas também quando se fala dos cuidados com as vidas que foram perdidas, a falta de cuidado das vidas perdidas durante a pandemia. E aí o governo ainda tem a cara de pau de dizer que não tomou vacina, O governo, a autoridade maior, do país, dizer que não tomou vacina ainda ironiza, todo esse processo. E a população indígena tendo que entrar com uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que vidas indígenas estão morrendo e vocês precisam tomar alguma providência. Outra coisa, está tendo invasão em terra indígena enquanto está tendo pandemia. Eles estão levando a pandemia para dentro dos territórios indígenas. O governo vai fazer o quê? Não fez nada. Um ano depois, conseguiram uma das... no documento de uma carta geral, conseguiram o cumprimento de um dos artigos estipulados pela DPF, que é a retirada de invasores. Enquanto isso, já se passou muito tempo, já chegou pandemia, já foram vidas perdidas, nossos anciões se foram, as nossas memórias vivas, bibliotecas vivas se foram, e aí chegar até uma cúpula tão importante, respeitada, e que muitos anos nós, povos indígenas, tínhamos um canal de diálogo, para participar também ativamente, ser dessa forma totalmente reversa nos deixa muito triste, para não dizer envergonhado, porque é uma vergonha ouvir tudo aquilo que ele disse e ainda sair de cabeça erguida como se nada tivesse acontecido. Então, os povos indígenas agora enxergam, nós enxergamos que a cada dia mais o nosso trabalho se faz necessário, porque se a gente tem um governo que joga contra os povos tradicionais, então é só a gente por nós mesmos, porque senão a gente vai continuar perdendo vidas, vamos continuar tendo os territórios invadidos e com o aval e a canetada do governo federal, e que agora se intensiva ainda mais diante desse último governo genocida. Exatamente, é importante a gente deixar claro que a briga dos povos indígenas nunca foi contra o pequeno agricultor, nunca contra a agricultura familiar, A briga dos povos indígenas maior sempre é contra esses grandes latifúndios, esses grandes conglomerados que a gente tem na agropecuária, grandes conglomerados de mineração, grandes conglomerados que fazem esse dano ambiental gigantesco para benefício de tão poucos, Então, muitas vezes eles acabam criando essa narrativa para que a grande população compre a briga do lado deles, dizendo que os povos indígenas querem acabar com a produção de alimentos, querem fazer com que as pessoas passem fome, querem destruir o agronegócio do Brasil. Quando, na verdade, não, A gente está lutando contra esses grandes fazendeiros, esses grandes produtores de soja, esses grandes mineradores, Quem de nós tem acesso ao ouro hoje em dia? É a grande parte da população que tem acesso ao ouro ou não, Então, a nossa briga não é uma briga contra todos, contra a maior parte da população, A gente está brigando contra uma minoria que é, infelizmente, quem está com o sistema na mão, quem está detendo o poder atualmente. Exatamente. E tem uma coisa que vocês falaram que é importante, que é um pouco a minha próxima pergunta, que é
por que isso não é uma briga só dos povos indígenas, né? Como vocês sabem, a nossa rádio comunitária, ela fica aqui na Zona Norte de São Paulo, que também é onde surgiu o Cursinho Livre da Norte. Então, a minha próxima pergunta para vocês é: por que um morador, uma pessoa que hoje ouve a nossa rádio aqui na Zona Norte de São Paulo, precisa também se importar com os direitos dos povos indígenas e defender os direitos dos povos indígenas? Bom, uma resposta até mais simples de responder, né? Porque é um direito originário. E é um direito que afeta diretamente a toda a sociedade, né? Quando escurece em São Paulo às 3 horas da manhã, às 3 horas da tarde, enquanto a Amazônia pega fogo, isso é um sinal de que nós não estamos distantes. Nós estamos muito próximos, né? E a cada dia se faz necessário repensar os modos de vida. Então, quem está na grande metrópole, acelerado, né, precisa rever essa aceleração. Se a gente está caminhando mais rápido para a morte, ou se a gente está caminhando mais rápido para enriquecer pessoas que estão destruindo outras regiões, outras aldeias, outros povos tradicionais, outras culturas, outras ancestralidades. Então, quando uma pessoa que está dentro das metrópoles começa a repensar esse processo de vida, já é um caminho para se reconstruir um futuro melhor, uma cultura sustentável, né? Uma nova vida com qualidade, né? E usando muitas vezes o entendimento e a relação entre povos indígenas e natureza para ditar a vida, né? A gente sempre coloca que a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas, justamente porque tive uma conversa com a minha mãe agora à tarde, né? E eu quero trazer aqui. Ela falou que existe a mãe da noite, a mãe do dia, a mãe da tarde, né? E a mãe da terra, que dentro do nosso povo, da nossa cultura, é ela quem dita o nosso tempo, é ela quem dita a nossa produção, a nossa cultura, a nossa ancestralidade. E a Mãe Terra é a mãe de todas. Se a gente não cuidar bem da nossa mãe, né, a gente não vai conseguir cuidar de nós mesmos. Então é muito importante pensar nessa coletividade a fim de garantir um futuro melhor para nós todos, né? É importante pensar que povos indígenas não são povos que estão distantes de uma sociedade que vive numa região metropolitana. Pelo contrário, nós estamos mantendo o nosso território preservado, comunicando entre povos, garantindo o monitoramento de área, fazendo documentários sobre a preservação, sobre a manutenção territorial, a fim de sensibilizar pessoas no entendimento de que, enquanto os grandes centros crescem, só crescem porque existe uma parte que está sendo protegida. Então, talvez seja impossível reverter futuramente todo esse avanço. Mas se a gente começar a agir de forma coletiva, na proteção da nossa Mãe Terra, a gente consiga garantir um futuro melhor. Exatamente. A gente pensando em números, para deixar isso mais claro, né? Os povos indígenas hoje são mais ou menos 5% da população mundial e são responsáveis pela proteção de 81% da biodiversidade do planeta. Então, a ONU até soltou que os territórios indígenas são os melhores locais para a preservação ambiental, né? Para a proteção ambiental, tanto da fauna quanto da flora. Então, são inúmeras coisas que fariam com que a população mundial defendesse os povos indígenas e porque os povos indígenas são esses realmente os guardiões da floresta, são os guardiões da biodiversidade. E a biodiversidade, a gente sabe que dentro da natureza pode ter a cura de inúmeras das patologias que existem e das que possam existir ainda. Então, é um patrimônio e uma riqueza que estão sendo protegidas por pessoas que não estão querendo dinheiro, não estão querendo um salário para ser os guardas desse grande tesouro, né? Eles apenas querem seus direitos à sua terra, o seu direito de permanecer ali com a sua cultura, sem ser incomodado, sem ter os seus direitos violados por mineradoras, por fazendeiros, por políticos, quem quer que seja.
Com certeza, um aprendizado super importante aí num contexto de pandemia, de crise hídrica, mas também um pouco de crise do sistema mesmo, né? Mais do que nunca parece urgente, essencial ouvir e aprender de verdade com essas outras formas de estar no mundo, que é um pouco o que os povos indígenas nos ensinam, né? Gente, já encaminhando aqui para a parte final da nossa entrevista, contem um pouquinho para a gente sobre os planos de vocês para o futuro. O que o futuro aguarda para a mídia índia? Essa é difícil de responder, Rosana. A gente tem muitos planos, né? São muitas ideias, muitos projetos que a gente tem, né? A nossa ideia é alcançar o máximo de plataformas possíveis. A gente quer trabalhar tanto com áudio e vídeo, quanto com música, quanto com produções culturais, com eventos culturais, com eventos importantes de luta mesmo, né? Então a gente tem muito projeto, muita coisa para acontecer, muitos sonhos assim idealizados, mas são tudo a seu tempo, né? A gente sabe que o caminho para nós, povos indígenas, ele é sempre um pouco mais difícil, ele tem um pouco mais de percalços do que se fôssemos uma produtora, por exemplo, independente de não indígenas, numa capital, talvez a gente já tivesse alcançado coisas mais fácil do que a gente tem conseguido. Mas a gente está indo super bem, nós temos grandes apoiadores, nós temos parceiros ótimos, a gente tem conseguido ótimas parcerias, e é isso, né? A gente espera que vocês vejam a gente cada vez mais, que a gente esteja cada vez mais presente nas vidas de vocês, nas redes sociais, e quem sabe um dia até na televisão vocês estejam assistindo um filme e tá lá passando um filme produzido pelo Mídia Índia, né? Quem sabe? Tudo é possível, e a gente espera que sim. É isso aí. Que venham as próximas etapas, né? Com certeza, consigo vislumbrar já aqui, espero que a gente também, né, feliz da gente também aqui dar esse pequeno, porém muito de coração, impulsinho também, para que a Mídia Índia fique cada vez mais conhecida, mais do que já vida longa a Mídia Índia, e que esses projetos possam se concretizar. Contem pra gente, então, como encontrar vocês, fale um pouquinho aí, Instagram, Twitter, Facebook, como que a gente faz para seguir o trabalho da Mídia Índia? A gente se encontra no Instagram, no Facebook também. No Facebook é Voz dos Povos, no Instagram, Mídia Índia Oficial. Temos também o nosso canal no YouTube, Mídia Índia, onde lá você confere os nossos podcasts, confere nossos filmes, nossas pílulas de campanha, além das coberturas em tempo real das marchas, mobilizações que somos convidados a participar. Então fique à vontade, em breve esperamos estar com o nosso Spotify, também veiculando os nossos podcasts, e livre também para consulta de tudo. E também o nosso site, né, Eric? Tem também o site que já está pronto, quase pronto, mas ainda a gente está colocando os conteúdos lá para ficar de fácil acesso para todo mundo. E aí no site também a gente pretende colocar acervos culturais, né? Os filmes produzidos pelos nossos colaboradores Mídia Índia, as músicas produzidas pelos músicos parceiros também. Então, tudo a gente pretende também fazer o site para ser esse grande acervo e facilitar quem estiver buscando, querer encontrar uma música indígena, um filme indígena, um documentário indígena, uma coisa do tipo. Maravilha, gente. Então, pessoal, bora lá, curtir o Instagram, se inscrever no YouTube, ficar de olho aí para quando o site estiver prontinho e sair, e acompanhar o trabalho que o pessoal do Mídia Índia está fazendo, que é um trabalho incrível e necessário. Gente, a gente está encerrando, então queria só abrir aqui para vocês, para quaisquer comentários finais, recados para os nossos ouvintes, microfone livre. E agradecer mesmo de novo o convite, a participação, desejar uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para você que está escutando, e pedir a vocês o apoio, né, nas nossas lutas, na luta indígena, para que você siga as nossas redes, Mídia Índia Oficial, a PIB Oficial, para você compartilhar também e participar, que a gente seguido está precisando
os povos indígenas estão precisando de ajuda, tanto de um apoio, tanto de uma assinatura numa carta, uma assinatura em algum projeto de lei, alguma coisa, que vocês estejam com a gente nessa luta, porque essa luta, ela não é só nossa, ela é a luta de todos nós mesmo, que queremos um país melhor, que queremos um planeta melhor. Muito obrigado, viu? Agradeço também pelo convite, dizer que a Mídia Índia já comemora mais de 5 anos de existência, e a cada dia que passa, a gente fica muito feliz de estar colaborando também com outras mídias ativistas, a fim de garantir um conteúdo legítimo, que leve comunicação popular para as pessoas, que assim como nós, temos a responsabilidade de levar comunicação verdadeira para quem nos escuta, para quem nos assiste, para quem nos vê pelas nossas redes sociais. Então, em breve, ficaria muito feliz em também convidá-los para participar dos nossos programas, né, contar um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês, e aí a gente construir de forma coletiva, né, esse saber tradicional por meio das novas tecnologias. Então, obrigado pelo convite, e já ficam convidados já para poderem participar da nossa programação. Acessem mediaindia.org também, que é o nosso site, está quase pronto, e em breve vocês vão poder conferir nossos conteúdos por lá também. Rosana, obrigado, tá, pelo convite, e espero que a gente converse um pouco mais também por meio dos nossos canais de comunicação. Mais uma vez agradecer pelo convite, dizer que a Mídia Índia está de portas abertas para poder conversar e dialogar um pouco mais sobre os nossos conteúdos. Maravilha, Gaspa, Eric, brigadíssima. Poderia ficar aqui horas nessa prosa. Infelizmente a gente tem um limite de tempo, mas também para dizer que essa tomara vai ser só a primeira de muitas. Também estejam sempre bem-vindos aqui ao Indisciplina, sempre que lançar um conteúdo novo para falar sobre as mais diferentes pautas. A gente aqui fica muito feliz e honrado de ter vocês aqui. A gente pode fazer também um dia mais musical, então, assim, muitas possibilidades, e agradecer também o convite. Com certeza o Cursinho Livre da Norte tem muito que dialogar com vocês, então vamos continuando essa prosa assim. Então, gente, a gente está se encaminhando para o final do Indisciplina, vamos ter mais um bloco musical para encerrar, mas já queria agradecer a todos e todas que estão nos ouvindo e dizer novamente que o Indisciplina está nos melhores agregadores de podcast e que vai ao ar todas as sextas-feiras aqui na Rádio Comunitária Cantareira. Muito obrigada e um bom fim de semana a todas, todos e todes. Um abraço, esse é o Indisciplina.
てちある